Olá pessoal do primeiro ano, como estão todos? Espero que bem. Como que está a vida de vocês aí nesse período em casa? Muito ansiosos para volta às aulas presenciais? Eu tô, mas a gente tem que entender que o momento ainda não é apropriado para isso, né? Enquanto não chega o momento da gente estar na escola junto de novo, a gente vai tendo as nossas aulas online. Eu acho que o importante é a gente não perder o contato, a gente dar sequência ao trabalho. Né? A cabecinha da gente não para, a vida não pode parar. A vida ela pode até mudar, ela pode passar por transformações, porque isso é normal na sociedade. Mas nós temos que continuar a nossa vida, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma revisão. A gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo que foi disponibilizado nesse bimestre para vocês, tá? E a gente falou basicamente a respeito das interações sociais, né? Nós não estamos sozinhos no mundo, nós dependemos dos outros. Lá no comecinho, na primeira tarefa, eu pedi para vocês analisarem, conversarem com as pessoas a respeito de como os animais tratam os filhotes e de como o humano trata o seu filhote, né? A gente falou que a, a, os animais, de uma maneira em geral, o filhote nasce e logo logo ele é posto para fora pelos pais, né? O filhotinho do passarinho, a hora que ele empluma, o pai e a mãe já põem ele para fora do ninho para que ele aprenda a voar e vá viver a vidinha dele. E isso é assim com todo o reino animal. A gente não pode deixar de levar em consideração que o ser humano é um animal. Somos animais também, né? Mamíferos, e que nos diferenciamos dos outros por conta da inteligência e da criação de cultura e sociedade. Basicamente por conta disso. Os outros animais eles vivem em bandos. Nós vivemos em sociedade. A sociedade é uma criação do ser humano, né? Nós vimos isso no conteúdo também. Então, voltando lá, diferente dos outros animais, em que o animalzinho, quando ele chega numa certa idade, os pais meio que expulsam ele, né? Ele tem que ir lá viver a vida dele. O ser humano não. O ser humano ele cria o seu filho até a idade adulta, e muitas vezes, mesmo na idade adulta, os filhos ainda continuam ali com os pais, não é? Vejam só, vocês nascem, né? A gente nasce, o pai e a mãe cuidam ali nos primeiros tempos, a mãe amamenta, e troca fralda, e dá comidinha na boca, normal. Aí a criança aprende a andar, aprende a falar. Nos outros animais, quando isso acontece, o filhotinho tem que viver a vida dele. O ser humano ele continua cuidando do seu filho, ele vai para a escola, é o pai, a mãe, né? É um responsável, um avô, um tio, enfim, que leva, vai buscar. Fica adolescente, tá ali. O ideal, né, é que o pai e a mãe sejam os melhores amigos durante a adolescência, porque eles podem colaborar muito com a formação da gente, com informações, com referências de vida, né? E tem muito adulto que continua morando com os pais, não casa tão cedo, não é? Tem muitos que não nem casar casam. Enfim, o ser humano é diferente nesse sentido. E como o ser humano é um ser social e sociável, ele criou a sociedade, certo? Para viver em sociedade. A sociedade ela ajuda o ser humano a se desenvolver. É através das experiências, é através da troca de ideias, é através do contato que um ser humano tem com o outro que a sociedade e a humanidade, de uma maneira geral, se desenvolveram até hoje e continuam se desenvolvendo. Vejam só, não existe uma estação espacial
que monitora tudo lá, Estação Espacial Internacional. Existem astronautas de vários países lá, inclusive teve um brasileiro que foi para lá, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Quer dizer, se o ser humano não se junta em sociedade, não forma sociedades, ele não vai se desenvolver, né? Ele não tem essa condição. Existe a troca de ideias, a troca de pensamentos. Agora, olha, com relação à pandemia, vejam bem, vários países aí estão juntos para desenvolver a vacina. Aqui em São Paulo não estão testando 2 vacinas, uma em parceria da Universidade de São Paulo com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e outra também em parceria de Universidade Brasileira com o pessoal da China. Quer dizer, tem que haver essa cooperação para que o mundo se desenvolva. Já é assim há algum tempo. Quando uma cultura encontra outra, isso gera desenvolvimento. Então, isso é importante que a gente entenda. E, ao mesmo tempo, é importante que a gente entenda também que o outro influencia a gente pessoalmente. Eu falei do macro, né, do que acontece na sociedade como um todo, mas isso acontece também com a gente, dentro de casa. Então, eu pedi para vocês responderem questões, não foi? No modo como você se veste, no modo como você se porta, como é que seus pais influenciaram isso? Lá no comecinho eram eles que vestiam, eles que escolhiam a roupa que vocês iam vestir. Depois, vocês já começam a ter ali o seu gosto, desenvolver o seu gosto, influenciado por outros fatores, por fatores externos, não é? Eu pedi para que vocês elaborassem pesquisas sobre isso. Pedi que vocês elaborassem também o mosaico com os papéis sociais, porque a partir do momento que a gente vive em sociedade, a gente desenvolve papéis sociais. Vocês se lembram disso? Vocês que são alunos na escola, com os colegas, vocês têm um papel social, que é o papel social de colega. Comigo, que sou professor, vocês têm o papel social de aluno, é uma relação diferente. Do mesmo modo, eu tenho o papel social de professor com vocês em sala e tenho o papel de colega dos outros professores, lá na sala dos professores. Quando eu chego em casa, eu tenho 2 papéis sociais diferentes aqui. O papel social de marido e o papel social de pai. E com vocês é a mesma coisa. Vocês chegam na casa de vocês têm o papel social de filho, tem o papel social de neto, de primo. Porque para cada situação a gente tem uma referência, um modo de agir. É ou não é? Pedi que vocês me enviassem 2 fotos de papel social, né? 2 fotos em que numa você está numa situação X, em que você está ali mostrando um papel social. Outra foto numa outra situação, lembra? Foto na praia, foto no escritório, foto na escola, foto numa cerimônia um pouco mais contida, porque em cada situação a gente está desenvolvendo um papel social. De acordo com a profissão que a gente tem, a sociedade também espera que a gente desenvolva um papel social. Espera-se que um bombeiro, que um policial, que um médico, que um juiz tenha uma conduta irrepreensível, seja a pessoa assim quase perfeita, porque a profissão dela, o papel social que a profissão dela transmite é de uma pessoa perfeita, né? Um médico extremamente confiável, um bombeiro, poxa, é o cara que salva vidas, é um cara que se arrisca pelos outros, não é? Então a sociedade ela vê a gente de acordo com os papéis sociais que a gente desempenha também, não é? Por fim, a nossa última tarefa foi que vocês elaborassem uma linha do tempo desde o nascimento de vocês com fatos marcantes, para que vocês entendessem que
novamente, nós não estamos sozinhos, nós vivemos em sociedade e o que acontece ao nosso entorno acaba influenciando a gente. Seja qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tô sempre acostumado a passar naquela rua e a coisa entra tão no automático que eu não olho, eu não observo, eu não vejo. Esse é um problema. Nós temos que observar, nós temos que analisar. Olhar crítico, lembra? Desnaturalização. A gente já falou sobre isso. Por quê? Às vezes a gente está sendo impactado por um fator que a gente nem percebe, não é? Aqui na minha rua estão construindo umas casas e isso está impactando aqui a rua de uma forma absurda. Trânsito, sujeira, barulho. E às vezes o dia a dia nem deixa que a gente perceba isso. A gente percebe o resultado. Ah, minha casa está cheia de pó. Ah, mas por que a minha casa está cheia de pó se antes não ficava? Poxa, mas por que será? É porque está seco o tempo? É porque é inverno? Não sei. Não, é porque tem uma obra na rua e essa obra ela está coberta por tapumes, mas é uma obra, ela gera sujeira. A minha rua é tranquila, mas ultimamente ela está super barulhenta. Por quê? É a obra. Tem lá equipamentos que estão funcionando das 8 da manhã às 5 da tarde, todo dia. Então, a gente às vezes não percebe que o mundo ao nosso redor impacta a nossa vida de maneira muito forte. Então, eu pedi que vocês fizessem uma linha do tempo com coisas marcantes da vida de vocês, desde o nascimento. E aí, aproximadamente ali o ano, né? Nasci, com 3 anos eu lembro, né? Viajei, porque eu tenho fotos. Aí, quando eu olho aquelas fotos, eu lembro. Com 10 anos eu ganhei minha primeira bicicleta. Enfim, eu pedi que vocês desenvolvessem essa tarefa que está no nosso caderno do aluno também, tá? Então, esse é um apanhado geral do que a gente viu nesse bimestre. É importante porque nós já tínhamos visto anteriormente o que era viver em sociedade lá no comecinho do ano, lembra? Eu passei para vocês o que era sociedade. A gente falou a respeito de Auguste Comte, a gente falou a respeito de Durkheim, não é? Aí eu falei a respeito de cultura, né? Que o ser humano é é o único animal que desenvolve cultura, e isso é o que nos diferencia, nos une e nos diferencia, né? A questão cultural. E aí agora a gente viu como é viver em sociedade, como que a sociedade impacta muito forte na nossa vida. Por que é tão importante viver em sociedade? Porque sem a vivência em sociedade a gente não se desenvolve. Olha um exemplo prático. Não vou viver em sociedade, eu vou me isolar completamente, vou morar numa montanha lá, vou fazer uma caverna lá na montanha e vou viver sozinho lá. O que isso vai me trazer de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento material, de conhecimento? Pode ter, sim, claro, algum ponto. Depende muito do que você quer para sua vida. Mas de uma maneira em geral, a gente é para viver em sociedade, é para viver junto com os outros. Desde o nosso núcleo primário, que é a casa, depois indo para a escola, indo para o bairro, indo para a cidade, para o país. É isso que enriquece a gente e dá condição de desenvolver, de descobrir novas coisas, de fazer novas coisas, tá bom? Então eu peço que vocês deem uma olhada nas aulas anteriores, leiam o nosso caderno do aluno, tá bom? Semana que vem a gente vai fazer uma avaliaçãozinha. Vou preparar uma prova para vocês, uma avaliaçãozinha, questão de múltipla escolha e questão dissertativa também. Por quê? Se eu peço que vocês desenvolvam o raciocínio crítico,
né? O olhar crítico. Se eu peço que vocês desnaturalizem, eu preciso do debate, eu preciso que vocês conversem, eu preciso que vocês escrevam o que vocês pensam. Colocar só o xizinho é válido também. Você vai olhar a questão, vai analisar e vai falar, poxa, essa aqui é a questão que eu tenho que responder, a questão correta, a questão certa. Porém, a gente precisa pensar e a gente precisa dialogar. As ciências humanas, ela pede isso, ela pede que a gente desenvolva esse lado de saber se expressar, inclusive. Até porque, como é que a gente vive em sociedade se a gente não se expressa, se a gente não se comunica? Tá bom? Então, vamos lá, vamos revisar esse conteúdo, que é muito legal, é muito bacana. Vamos nos preparar para o terceiro bimestre, que já está aí batendo a nossa porta, tá bom? Qualquer dúvida, chame o professor pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Google Classroom, por onde vocês acharem melhor. Eu estou sempre à disposição de vocês, vocês sabem. Tá bom? Vamos lá, gente. Até a próxima aula.